De volta para o terceiro e último bloco do programa da redação deste 1º de setembro do ano 2014, com o presidente do PSD, ex-vereador Júlio César. Júlio, eu já queria colocar a seguinte situação. A gente terminou o segundo bloco falando em voto de senadora e tal. O prefeito Peixoto havia anunciado em alto e bom som, nos 4 cantos do município de Ceará-Mirim, que votaria na deputada Fátima por N razões, inclusive essas que você enumerou, de que sempre ao bater a porta em Brasília, foi bem recebido, foi atendido, o município de Ceará-Mirim foi bem atendido, e depois, no meio da campanha, alegando inclusive que o responsável teria sido você. Conta essa história e aproveita agora para o internauta ficar sabendo direitinho. Peixoto deixou de votar em Fátima por causa de Júlio César? Como é essa história? Olha, Irã, eu não acredito nessa possibilidade, não, certo? Eu acredito que Peixoto deixou de votar em Fátima para atender um pedido do líder dele, que é o deputado João Maia. Aí, essa é a verdade do que realmente aconteceu, apesar dele não reconhecer, certo? Os motivos que Peixoto alegaram para não votar em Fátima são todos motivos frágeis, que o povo que apoiava Fátima aqui em Ceará-Mirim criticava a administração dele, não queria ele no palanque. Ora, Geraldo Melo, o Grupo Melo, apoia Henrique, como ele apoia também. Ontem mesmo, sábado mesmo, estiveram aqui na feira, fizeram críticas a Peixoto. Mas deixa a questão do governo depois, e Fátima não tem o apoio. Foi melhor? Vou dar um exemplo. Como é que você vou dar um exemplo. Jerônimo Melo hoje deu uma entrevista na rádio, fez críticas ao governo Peixoto. Então, da mesma forma que ele deixou de votar em Fátima, ele vai deixar de votar em Henrique, porque o motivo é o mesmo, não é verdade? Agora, as coisas que Peixoto alegou são coisas pequenas, Irã. Diante de tudo que Fátima fez para o Ceará-Mirim, você chegar e dizer que não, eu não votei com Fátima porque ela veio aqui e não me ligou, porque eu liguei para ela, ela não atendeu. Irã, Fátima está numa corrida dura, numa campanha, saindo de casa de manhã, passa 3, 4 dias para cima e para baixo. Aí Fátima agora vai parar a campanha dela para ficar com o celular ligado, esperando Peixoto ligar. Isso não é absurdo. Tem assessor, Irã, nesse período de campanha, que é para a gente tratar com os assessores. Agora, o que ela alegou foi isso, que fez um evento na casa dele e Fátima não foi. Como é que ele queria que Fátima fosse para o evento, Irã? Se ele levou Henrique, que não é o governador de Fátima, levou Vilma, que é a concorrente de Fátima, ele queria que estivesse lá. Henrique, Fátima, Vilma, para ele fazer o circo dele, não é verdade? Então isso não existe. Isso não existe. São argumentos frágeis, são coisas que não se aplicam, e a verdade é que Peixoto cedeu mais uma vez à pressão de quem manda realmente na coisa, quem manda, e o ditado diz: quem manda, manda, e quem obedece tem juízo, né? Verdade. Então pronto. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, agora, João Maia mandou, e ele, naturalmente, obedeceu e teve que criar uma situação, teve que arranjar um argumento, e aí saiu dizendo: não, porque eu chamei ela para minha casa, para ela ir para lá com o Henrique, com Vilma, com todo mundo. Como é que Fátima ia? Não, porque o grupo que apoia a Fátima aqui em Ceará-Mirim não quer meu apoio. Ô, Júlio, Irã, essa linha... Deixa eu só lhe responder isso, porque é um fato que a população ainda não sabe. Peixoto, de fato, procurou o gabinete da deputada Fátima e pediu para que fosse feita uma reunião com todos os partidos que apoiassem Fátima aqui em Ceará-Mirim, que ele só aceitava participar da campanha se todos estivessem afinados no mesmo discurso. Eu disse que não participaria de reunião nenhuma com a presença de Peixoto. Sabe por quê, Irã? Porque o que eu não faço aqui na frente do povo do Ceará-Mirim, eu não vou fazer escondido dentro de um gabinete lá em Natal, não. E todo mundo sabe qual é a minha postura aqui em Ceará-Mirim, que eu sou sempre fiz uma oposição ao governo Peixoto, que eu não concordo, não tenho nada pessoal contra ele. Nada. Cumprimento, respeito o prefeito, a pessoa de Peixoto. Agora, como prefeito, eu acho que ele representa o que há de mais de atraso para a situação do Ceará-Mirim. Então, eu não ia aceitar participar de reunião com o Peixoto. Eu disse: olha, Fátima, se Peixoto quer lhe apoiar, ele faça os eventos dele, que eu não posso empatar, porque ele ia lhe apoiar a Fátima, e eu vou fazer os meus. No dele eu não vou nem lá, e no meu ele também não apareça. E ele não concordou com isso. Afinal... Que é o que ele está fazendo agora com o governo, Irã. Geraldo, quando faz um evento, Peixoto não vai. Quando Peixoto faz, Geraldo não vai. Agora, claro, ele tinha que atender às determinações, às ordens de João Maia. Seria uma chave de roda na linguagem não resta popular? dúvida. Irã,
eu fui candidato a prefeito de Ceramirim, em nenhum momento eu comprometi minha administração com o interesse de senhor ninguém. Eu perdi as eleições, mas se eu tivesse ganho Ceramirim, ia ser do povo de Ceramirim. Peixoto, quando foi para ganhar a campanha, ele teve que comprometer a administração do município. Tanto é que você percebe que vários cargos da administração do prefeito são ocupados por pessoas de estrita confiança do deputado João Maia. Secretária de Saúde, de Finanças, Rejane, era secretária de João Maia. Eu nunca ouvi falar na minha vida em Rejane de Ceramirim antes dela vir ser secretária. E outras aí, não tenho nada pessoal contra nenhum, eu só estou fazendo uma observação política que me compete. Peixoto reclama que eu critico. Nunca disse a alguém que a pessoa dele era isso, que a pessoa dele era aquilo. Critiquei e continuo criticando, e tenho o direito de criticar, na condição de cidadão, toda a administração dele. E você sabe, Irã, que você acompanhava as sessões na Câmara, eu sempre fui um vereador atuante, eu fazia várias indicações, mostrando a ele as soluções. Peixoto chegou a mandar um projeto para a Câmara do agente de endemias, que no texto ele dizia que queria dar um aumento ao agente de endemias. E no texto, eles cometeram um absurdo tão grande que estava reduzindo o salário do povo. E foi Júlio que organizou lá, foi Júlio que fez várias emendas no orçamento, foi Júlio que foi autor de mais de 19 leis municipais para ajudar a administração dele. Agora, ele nunca quis ser ajudado. Ele acha que ser ajudado, Irã, significa você estar paparicando, está lá bajulando ele, para ele dar cargo aqui, cargo lá. Eu não quero, nunca precisei de cargo nenhum do governo de Peixoto. Ô, Júlio... Agora, que eu contribuí, apontei as soluções, não só fiz criticar, não. Quantas e quantas vezes você esteve lá no plenário da Câmara e via a gente apresentando questões propositivas, críticas construtivas, mas ele nunca quis ouvir. E quem não quer ouvir, quem não ouve, vai sempre para o mau caminho. Ele sequer tem ouvido o clamor da população. Por isso, o governo dele é reprovado por mais de 75% da população de Ceramirim. Ô, Júlio, deixa eu voltar aqui a essa questão. Quando o Peixoto anunciou que realmente gostaria de votar em falta, ele estava realmente querendo dizer isso? Era do coração ou era apenas uma jogada? E outra, hoje o Jerônimo disse o seguinte, eles estão misturados, não estão juntos. Então isso é um contrassenso muito grande. Aí foi perguntado, mas o eleitor do interior, de Rio dos Índios, de qualquer, como é que vai entender? Mas ele foi muito claro, Jerônimo, quando disse a gente está misturado, a gente não está juntos. Então corre o risco de Peixoto, mais tarde, nesses 30 e poucos dias da eleição, ele deixar de votar em Henrique e dizer, não, agora eu vou votar em Robson, por exemplo? Não faz isso não, Vai porque não, né? Ele levou a chave de roda, como De você João Maia. disse aí, de João Maia para votar em Vilma, e aí ele não pode deixar de votar em Henrique de maneira alguma, tá entendendo? Verdade. Agora, Irã, preste bem atenção, o povo não tem entendido esse tipo de união, não. Quando a gente iniciou nossa entrevista, quando você perguntou por que tinha tanto indeciso, eu dizia a você que era o discreto da população com a classe política, o povo não tem entendido esse tipo de acordo, não, porque são adversários, Irã. Eles sempre criticaram uns aos outros. Eu chego nas comunidades, eu estou caminhando todas as casas de Ceramirim, todas as casas, tenho feito caminhadas na cidade, na zona rural, estou indo abraçar o povo, conversar com o povo. Eu escuto o povo dizendo, mas doutor, na campanha passada, eu votei em Peixoto porque eu não queria que o Melo voltasse. E agora, quando eu vejo, estão os dois juntos. Eu chego em outra casa, o cidadão diz, doutor, eu votei em Edinólia porque eu queria tirar Peixoto. E agora, o que é que eu vou fazer? Não tem como diferenciar, Irã, porque todo mundo sabe que Henrique Alves é o líder maior do PMDB do partido de Geraldo. Claro. E todo mundo sabe que João Maia é o líder de Peixoto. Então, quem vota em Henrique está votando em João Maia, está votando em Peixoto. Quem vota em Peixoto está votando em Henrique, está votando no Melo. Então, está entendendo? Então, está havendo essa mistura. E eu quero ver, viu, Irã? Olha, eu quero ver, porque não vai acontecer. Não vai acontecer porque Robson vai ganhar as eleições. Mas eu queria ver como ia ser a disputa pelo poder aqui em Ceramirim, caso Henrique chegasse a ganhar as eleições. Júlio, me diga uma coisa, esses palanques todos que estão armados agora em 2014, que reflexo, o que é que você pode dizer para 2016? Se isso remete a alguma coisa, se é distante, se é longe,
Mas você vê possibilidade desses palanques atuais em 2014, eles sofrerem modificações e lá em 2016 existia a possibilidade de quem está em uma coligação vir com outra, desde que seja coerente com o Ceará-Mirim, com alguns princípios? O que é que você pode dizer para o internauta com relação a 2014 para 2016? Olha, Irã, de 2014 para 2016 já faltam 2 anos, certo? Muita coisa pode mudar, mas também não podemos negar que existe um indício. O que acontece nessa eleição, ela interfere muito na eleição de 2016. E do jeito que construíram esse acordão, todo a nível de Estado, eu não me admiro se quiserem construir o mesmo acordão aqui em Ceará-Mirim, caso eles obtenham êxito e cheguem ao poder. Não tenho dúvida, porque os partidos todos estão apoiando a nível estadual, eles vão trabalhar para que essa união prevaleça a nível dos municípios também. E enquanto o nosso grupo, particularmente, hoje aqui em Ceará-Mirim, o grupo que vota com Robson, com Fátima, é o nosso grupo, junto com o PT, com outros partidos aí, que também está dentro da coligação, com o nosso amigo Dedé Luz, que também está com a gente aí, está chegando na luta. Vereadora Lila, que tem acompanhado a orientação do seu partido. O nosso grupo vai estar afinado com a oposição, Irã. Nós vamos estar aqui no canto que a gente sempre esteve. Se algum desses grupos lá na frente resolverem fazer uma reflexão e entender que deverão estar aqui na oposição, a gente, naturalmente, vamos conversar com todos sem problema algum. Nós não aceitamos conversar com quem está no governo. Com quem está na oposição, a gente tem que buscar um entendimento, até porque a gente já sabe o que aconteceu na eleição passada, onde houve uma grande divisão e que terminou fortalecendo o candidato do governo, no caso, a reeleição do prefeito Peixoto. Agora, hoje não tenho dúvida, quem representa a oposição aqui em Ceará-Mirim é o nosso grupo, que está aqui, não se misturou, nem está junto, nem está misturado com o Peixoto em nenhum momento. Nós estamos aqui do lado do povo, onde sempre estivemos. Ok, a gente faz aqui um brevíssimo intervalo e a gente volta para o Pinga Fogo com o presidente do PSD, Júlio César. De volta para o último bloco do programa da redação, neste 1º de setembro de 2014, com o ex-vereador, advogado, presidente do PSD, Júlio César. Rapidamente, Júlio César tem uma observação para fazer, porque essa é a observação que Ceará-Mirim, o estado do Rio Grande do Norte, vem fazendo, às vezes perplexo, sem saber muito. E ele gostaria de fazer essa observação e definir mais ou menos o que é Juntos e Misturado, que tem, inclusive, no slogan da música do candidato Henrique, Júlio. Olha, a gente estava aqui conversando informalmente e você me falava da entrevista que foi concedida hoje pelo Jerônimo Melo na 105 FM. E na oportunidade foi perguntado a ele se eles estavam juntos ou misturados com o prefeito Peixoto. Ele disse que estava misturado, que não estava junto, que estava misturado. Eu até entendo que você está misturado ainda é pior do que você está junto, né? Porque às vezes você está junto aqui e amanhã você está separado. Mas depois que você mistura, quando você mistura água e açúcar, para você depois separar é mais difícil, não é verdade? A não ser que ele tenha dito que é óleo e água, né? Então misturar depois se separa. Eu entendo que está sendo muito difícil para todos eles, viu, Irã? Está sendo para todos eles muito difícil essa convivência, porque quando não existe afinidade, não existe. Quando o palanque se forma com base em conveniência, e não por afinidade política, por projeto, por proposta, por ideologia, realmente fica causando esse tumulto. Ainda vão brigar muito até a eleição, pode apostar nisso. Júlio, vamos ao Pinga Fogo? Vamos lá. Então, pronto. Júlio agora vai ao Pinga Fogo, como os demais convidados que aqui passaram. Júlio é o nosso quarto convidado. Segunda-feira a gente vai ter mais, se Deus quiser. Vamos lá. Infância. Saudades, Irã. Saudade da minha infância. Uma escola. Colégio Santa Águeda. Um livro. Irã, são vários livros. Eu prefiro deixar de responder essa pergunta, mas eu gostei muito de vários livros que li. Uma comida preferida? Bobó de camarão. Um jogador de futebol? Romário. Um time? Flamengo e América, 2 times aí. Júlio, democracia. Importantíssimo para todos nós. É a base de um Estado democrático. A democracia é essencial para qualquer
país, para qualquer sociedade viver em harmonia. Um político nacional. Lula. Um político estadual. Robson Faria. Liberdade de imprensa. Essencial. Acho que a liberdade de imprensa ela é tudo. A imprensa ela tem um papel muito importante para todos nós, para a sociedade. Então, a liberdade se a imprensa não tiver liberdade para desenvolver seu trabalho, vai vencer o medo em cima das virtudes, do amor, da democracia. Censura. Lamentável, algo que graças a Deus, foi abolido aí. E acho até que todos nós, a própria Constituição, nos dá direito de dizer o que pensamos, desde que respeitamos o próximo. Né? Grupo Melo. Deu sua contribuição para o Ceará-Mirim. Câmara Municipal de Ceará-Mirim, atual. Tem tido muitos questionamentos por parte da população. Governo Dilma. Um governo que fez muito pelo país, mas que ainda precisa fazer muito mais. Governo Rosalba. Deixou a desejar, foi uma esperança que o povo teve, mas foi um governo que não foi marcado por escândalos. Governo Peixoto. O governo Peixoto ele decepcionou e muito a população do Ceará-Mirim. Peixoto foi eleito com um sentimento popular muito forte de mudança e, infelizmente, ele não conseguiu fazer o que prometeu e decepcionou, traiu a confiança do povo do Ceará-Mirim. Ex-presidente Lula. Um homem do povo, um filho de um pobre que conseguiu sair do sertão de Pernambuco, num pau de arara, foi até São Paulo e conseguiu chegar ao cargo mais importante desse país. Aécio Neves. Um homem preparado, inteligente, político culto e que é um bom quadro desse país. Marina Silva. Da mesma forma, uma mulher de luta, uma mulher que tem seus méritos, também é uma mulher preparada para atuar no nosso país. Família. Tudo na nossa vida, a base de toda a nossa sobrevivência é a família. Júlio César por Júlio César. Sou eu, né, Irã? Sou essa pessoa que diz a verdade, que diz o que pensa, que não gosta de traição, que gosta de ser autêntico, certo? Que olha no olho das pessoas e diz aquilo que acredita e que procura sempre ser o mais correto possível com as pessoas. Deus. Criador de tudo, é o responsável por nossa existência, aquele que nós temos que ter toda a nossa gratidão, todo o nosso respeito, toda a nossa fé nele que está aqui cuidando de todos nós. Júlio, você tem agora com os nossos agradecimentos, o agradecimento do programa da redação, 30 segundos para deixar uma mensagem final aos internautas que prestigiam o programa da redação. Primeiro, agradecer a vocês que fazem o programa Redação e dizer a vocês que continuem acreditando. Eu acredito em Ceará-Mirim, eu acredito no povo de Ceará-Mirim. Essa luta que nós temos travado, sem sombra de dúvida, é para tirar nosso município da situação que se encontra e buscar dias melhores. Irã, eu ando muito, eu tenho andado todas as casas de Ceará-Mirim e praticamente não existe mudança. As mudanças que nós constatamos são mudanças para pior, de 2012, quando eu fui candidato, para agora. Então, a gente percebe que muitas pessoas elas estão deixando de acreditar, mas eu peço a elas que continuem acreditando. Nós que amamos essa terra, nós temos que lutar, nós que somos livres, que não temos preço, que não nos vendemos, temos que lutar cada vez mais para tirar Ceará-Mirim da situação que se encontra. E, sem dúvida alguma, nos próximos tempos, vamos ter de volta Ceará-Mirim para o seu povo. Ceará-Mirim vai voltar, tem esse sonho, a ser a grande cidade que sempre foi, governada para o povo daqui, onde nossos filhos, nossos amigos têm orgulho de ser de Ceará-Mirim. Então, vamos continuar acreditando, vamos continuar a nossa luta, a luta do povo de Ceará-Mirim por dias melhores e por mais dignidade. Bom, a gente quer agradecer ao ex-vereador Júlio César, presidente do PSB aqui de Ceará-Mirim. PSD aqui de Ceará-Mirim. Muito obrigado, Júlio. O programa da redação volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser, e você acessa para assistir o www.tvdaredação.com.br. Para encerrar, uma frasezinha para a sua reflexão. Se não puder destacar-se pelo talento, vença pelo esforço.
Muito obrigado a você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.